Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com nossa conversa desfiada. Hoje quem vai conversar com a gente é a Maibe. A Maibe tem um projeto maravilhoso chamado Matricária, sobre corantes, plantas tintórias, né? Plantas tintórias brasileiras. E aí vou chamar a Homes aqui. Oi, Maibe, tudo bem? Oi, Jô. Vou chamar a Homes aqui para fazer a nossa introdução. E aí, logo em seguida, a gente chama a Maibe para conversar com a gente, para desfiar a sua conversa. Oi, Oi, amiga, Ana. tudo bem? Ai, que droga, tá de novo com microfonia. Tá baixo o meu som? Não, eu tô ouvindo a minha voz. Você tá ouvindo? Tá tudo bem? Não, pra nós tá ótimo, pra mim tá ótimo. Ai, que bom. Oi, Dulce! A Dulce tá aqui também assistindo a gente. Olha a Tati com o pote. Tati! Cara, que gostoso. Eu vou fixar o comentário aqui, se você quiser falar um pouquinho, pessoal. Oi, Tá Isa. joia. Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai ter a nossa convidada, Maibe, da Matricária. A gente vai falar sobre tingimento natural. O trabalho da Maibe é maravilhoso. Ela vai se apresentar para quem não conhece. Já vejo que muita gente já chega aqui por ela também, né? Então, acho que vai ser bem legal. A gente está esperando já essa live há um tempão. E a Maib é minha vizinha aqui. A gente está aqui bem, tão perto e tão longe. E tão longe, tão perto. E é isso, Ana. A gente tem que lembrar que as pessoas podem pegar, clicar no aviãozinho e enviar a live para alguém que queira assistir, apertar o coraçãozinho para dar alegria pra gente aqui e seguir o Sim. nosso canal lá no YouTube, Conversa Desfiada, que vocês encontram todos os vídeos lá que já foram feitos até hoje. Acho que já tem uns 15. Olha que delícia. Sim. E a gente ainda vai ter muito assunto legal, né, para a gente estar desfiando aqui, para estar conversando. Quem está chegando aqui pela primeira vez hoje, a gente está aqui todas as terças e todas as sextas, 16 e 16. E a gente vai falar. No final da live, como eu volto, aí eu falo sobre os temas que a gente vai falar ainda nesse mês de setembro, né? A gente está terminando o mês de agosto. E aí, o mês de setembro, a gente tem um monte de coisa legal também. E aí, eu já vou aqui, né, me despedindo, ficando aqui nos bastidores, Na direção. sim, na direção, lembrando sempre do tempo e tal. É, E volto daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Daqui um tempo. 45 minutos. Quem quiser fazer Sim. pergunta, usa a caixinha de perguntas aqui também, que é mais fácil para a gente enxergar, porque tem muito comentário, é mais difícil da gente ver. Sim, a gente se perde aqui nos comentários, né? Então manda na caixinha. A caixinha ela tá aqui bem do lado da caixa de comentar. E bora lá então. Deixa eu ir. Tá Um bom, até beijo, já. Ana, e bem-vinda, Maibe. Ei. Vamos lá. Cadê a Maib? Achei. Oi, Maib, bem-vinda à nossa conversa desfiada. Que Oi, delícia estar com oi, tudo bem? você. Tudo ótimo. E contigo? Tá me vendo? Tá me escutando? Tá tudo perfeito. E essa sua parede é maravilhosa. Pois é, hoje eu resolvi sentar aqui fora ao ar livre, sexta-feira, né? Terminando a semana aí de expediente, a semana que foi bem cheia, cheia de tingimentos, de Ai, que tinturaria, foi muito maravilha. bom. E aí, enfim, chegou o dia da nossa live. Pois é, tão esperado, né? Porque o dia que a gente fez a primeira conversa, a gente já quis chamar milhões de pessoas e a gente fechou muitas datas. Então a gente estava aguardando ansiosamente esse dia. Que bom que você aceitou, que bom que você está aqui com a gente. Que E fala um bom. pouquinho pra gente sobre você e sobre o seu projeto. Bom, antes de falar sobre o projeto, eu quero agradecer pelo convite. Para quem está aqui e não sabe, a Ana, a Luísa e a Romilda foram as minhas professoras, né? A gente cruzou aí os nossos caminhos há alguns anos atrás, a gente não precisa falar quantos anos, mas alguns anos atrás. Exato. E eu aprendi muito com vocês, sabe? Saiba assim que vocês têm um lugar muito especial aqui no meu coração, de tudo que a Ai, gente você tá... passou juntas, né?
Eu fui fazer mestrado fora do país, a Ana foi lá me visitar em Londres. Então, assim, a gente construiu, a gente teceu uma linha, assim, né? A gente teceu um tecido juntas, assim, muito legal. Então, fico muito feliz, assim, muito honrada por ter vocês terem me convidado para falar um pouquinho sobre o projeto, né? E vocês serão sempre as minhas mestras, as minhas professoras, as pessoas que eu vou sempre me inspirar. Ai, E eu fiquei obrigada. muito feliz quando vocês vieram fazer cursos aqui comigo, né? A gente inverteu os papéis. A gente E vai foi falar um muito pouquinho sobre maravilhoso. isso, mas foi muito legal. Bom, boa tarde aí, pessoal que está chegando, pessoal que não me conhece ainda e quem já conhece o trabalho, o projeto, vai me escutar aí falando novamente essas minhas apresentações assim introdutórias, né? Mas, bom, eu me formei em moda, né, com a Ana e com a Romilda, como eu falei, em 2004, eu acho, nem lembro, assim, porque foi um curso que abrangeu tantas Sim. coisas, era um momento tão grande, assim, da minha vida, tinha tanta coisa acontecendo, eu não sou muito de data, mas enfim. Me formei em moda com as meninas, foi um curso muito bacana, um curso que trazia, assim, muitas disciplinas e é muito difícil, né? Você ser um profissional da indústria da moda, assim, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas em Brasília, em especial, nunca teve assim um polo de moda, né? Um local assim de construção dessa identidade de moda. Então, para a gente, eu acho que nessa época o nosso curso foi um dos primeiros cursos de moda, né? Que Foi o teve em primeiro, na Brasília, na verdade. verdade, foi o primeiro, é. Então, também a gente também estava construindo juntas, né, essa identidade de moda, universidade, faculdade, cursos e capacitação. E, bom, depois que eu me formei com vocês, eu trabalhei um tempo, né, no mercado de trabalho aqui em Brasília, mas ainda assim, tateando, ainda não sabia qual era a minha profissão, ainda não estava me sentindo realizada no que eu estava fazendo. A É um gente universo acaba muito fazendo amplo, né? O curso de moda te abre muito. muitas possibilidades, E a né? gente acaba fazendo de tudo um pouco. Um dia você é gerente de produção, no outro dia você é estilista, né? Então, assim, outro dia você trabalha com marketing. Então, você vai sambando aí nos departamentos, nos segmentos, até você realmente se encontrar. E durante muito tempo eu ainda não tinha me encontrado, ainda não estava me sentindo assim realizada, ainda não tinha encontrado o meu lugar no mundo, vamos dizer assim, né? E qual é o lugar, qual é o seu lugar no mundo, né? Eu acho que é o lugar onde você se sente realizada, onde você se sente bem com o que você faz, né? Que você se sente bem quando você vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro e fala, cara, hoje, missão cumprida, eu consegui fazer o meu papel, né? Então, qual é o seu lugar no mundo? Qual é o lugar do seu trabalho no mundo? Eu ainda estava, assim, construindo isso. Porque eu acho que a gente, muito novo, já tem que decidir, né? O que que a gente quer. E ainda, na indústria da moda, é uma indústria, de alguma maneira, nova, né, sob essa perspectiva de profissões, né? Todo dia coisas novas, pesquisas de tendência, nananã. Todo dia tem um profissional novo, tem uma visão nova. É O que muito é muito bom. dinâmico, né? É muito O que é dinâmico. muito Isso é bom bom. também, né? Então, acho que assim, todo mundo que hoje trabalha com esse viés de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, passou por um momento de crise, né? De crise, de transformação, assim. O que eu acho maravilhoso. Então, quando amigas me procuram, eu falo, nossa, amiga, tô em crise. Eu falo, ai, que ótimo. Porque é na crise que a gente transforma, né? Que a gente Sim. se reinventa também. Então, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com moda, não era mais isso que eu queria e resolvi passar um tempo fora do país, fui fazer um curso de inglês de 6 meses na Inglaterra, em Londres, e eu acabei ficando 6 anos. Caramba, seis E foi anos. 6 anos. E foi lá que, na verdade, assim, pela primeira vez eu tive a oportunidade de viver numa sociedade onde essa questão do consumo consciente não é um ícone de moda, que hoje é aqui no Brasil. O consumo consciente virou um modismo e o Uhum. consumo que era para ser consciente não tem nada de consciente, porque é algo que é venda, 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 compra, 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 produtos sustentáveis, né? Então, assim, então, viver numa sociedade onde já se pensa nisso de uma maneira muito internalizada, a questão de se levar a sacola para o supermercado, fazer separação de lixo, né, usar produtos que têm um impacto mínimo ou neutro ou positivo no meio ambiente. Foi a primeira vez que eu tive esse olhar sobre essa perspectiva mesmo de
sustentabilidade, vida em harmonia com a natureza, né? Por mais que eu estivesse morando ali numa metrópole, em Londres, né? Uhum. E aí lá eu me deparei com um curso, com uma especialização, né? Com um mestrado em desenvolvimento sustentável na indústria da moda, onde a gente foi estudar toda a parte da cadeia produtiva, né? Desde o cultivo do algodão, né? O algodão orgânico, o algodão convencional, uso de pesticidas, o que é isso? A confecção, né? Mão de obra escrava, mão de obra infantil, e aí vai. Logística, né? Os tecidos que são confeccionados em diferentes continentes, então emissão de gases poluentes, né? Nisso. E a parte do tingimento sintético, que foi aí que eu parei realmente para dedicar o meu tempo, né, durante o mestrado. O tingimento sintético, o descarte dessas águas nos efluentes sem ter dado o devido tratamento, né, vamos dizer assim. Então a gente começava a ter exemplos de casos que aconteceram no Brasil e que eu nunca nem imaginava. Então, assim, a gente foi ver um outro lado B da moda e que, na verdade, que no nosso curso de moda, muito sobre isso não se era dito, né? A gente estava aí na era do comecinho da internet ainda, então a gente não tinha muita informação sobre o que acontecia no mundo. E aí foi quando eu fui fazer essa especialização em tingimento natural, em quais seriam as técnicas, quais seriam as alternativas sustentáveis para essa indústria, para esse segmento. E foi quando veio o tingimento natural, que não tem nada de novo, né? O tingimento natural é uma técnica antiga, é um saber ancestral, onde a gente, na verdade, hoje continua com o projeto de resgatar receitas, técnicas e métodos de como isso era feito aí, né, na antiguidade, onde não se tinha ainda a intervenção dos corantes sintéticos, né? Então, é um projeto muito de pesquisa, de receitas, de técnicas, de maneiras de usar plantas tintórias. Então, assim, eu sou muito curiosa. Eu sempre falo sobre, sou curiosa por natureza, né? Porque é exatamente isso, assim, às vezes eu pego livros sobre a história da arte, onde se fala sobre as roupas da realeza na época medieval, que eram violeta, que era extraído da tinta do polvo, sabe? De uma espécie de uma planta raríssima. Então, imagina como era feito o tingimento, né? Manual, artesanal, natural naquela época. E como que E é muito conseguia aquela vivacidade nas cores, né, também. E é muito doido, porque a gente aqui, né, em 2021, a gente, com toda a nossa tecnologia, a gente, na verdade, tem que voltar aí na nossa história e pesquisar como que as coisas, como os processos eram feitos, que o nosso impacto no meio ambiente não era da maneira como é hoje, né? Então, daí veio essa minha vontade de desbravar nesse sentido, assim, nesse segmento, sabe? Sobre as plantas tintórias, sobre as plantas tintórias brasileiras, né? Esse é um do... Meu cachorro tá chorando aqui, gente, porque ele quer passear. Ou ele quer participar. Vai ter que esperar a live acabar. Então, uma das minhas linhas, assim, de pesquisa e de pensamento sempre foi promover o que é nosso, quanto o Brasil, quanto país, quanto nação, porque a gente tem muito enraizado, nós como brasileiros, uma valorização do que não é nosso, né? Exatamente. Uma valorização da América do Norte, uma valorização, assim, e uma promoção do que se tem em outros países, né? Então, muita gente me procura hoje até para perguntar se eu tenho pigmentos que não são daqui, né? Como a cotionilha, como a madder, que é a rúbia, que é aquele vermelho bem forte. E aí a gente, assim, querendo ver uma mudança nesse mercado, a gente também tem que ter um papel de educador, né? De falar, olha, a gente não tem esse pigmento, mas a gente tem esse, que é nosso, que é do Brasil, que é do Cerrado, ou de outro bioma. E contar essa história também da importância da gente valorizar o que é nosso mesmo, né? Porque eu acho que só assim a gente consegue avançar e criar um novo sistema, né? E criar uma nova maneira de produção. Durante o Menos mestrado eu agressiva também, né? Ana, acho que eu tô falando muito. Você pode me parar para você fazer algum comentário, alguma coisa que eu vou, Quando eu empolgada. precisar, eu vou te parar mesmo. Mas fica tranquilo.
Durante o mestrado, eu li um livro que é o Cradle to Cradle. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui conhecem esse livro, porque esse é o livro, assim, é a introdução sobre sustentabilidade, sobre desconstrução de sistemas, né? Que ele dizia que a gente compra produtos que a gente não precisa, com um dinheiro que a gente não tem, Não tem. para impressionar temporariamente pessoas que a gente não conhece. Quando eu escutei isso, assim, quando me dei conta que é isso mesmo, né? Dá Assim, uma por muito chacoalhada, né, na gente. que eu falei, nossa, então como que a gente pode desconstruir isso, né? E eu acho que a gente, quanto Brasil, e eu já falei isso, já falei um pouco sobre isso em outras lives, a gente está sempre reaproveitando resíduos de outras indústrias, né? A gente está sempre desenvolvendo uma linha de bolsas com lacre de refrigerante, ou desenvolvendo alguma coisa que é resíduo de uma empresa X. Sendo que, na verdade, o que a gente precisa é criar uma nova maneira de produzir para que a gente não tenha resíduo, né? Só que para isso a gente precisa de investimento, né? Então essa é uma grande questão. Mas é quebrar paradigmas. Eu sempre falo, sustentabilidade é mão na massa. A maioria dos processos das técnicas não existem ainda, não tem maquinário ainda. Então, assim, hoje eu tenho várias pesquisas, vários parceiros para desenvolver maquinário para mim para fazer tingimento natural. Por quê? Porque não tem. Né? Então, assim, existe Porque quando inúmeras... chegaram os sintéticos, morreu tudo que tinha de natural. Porque o sintético é muito mais simples, Exato, né? Muito mais fácil, mais rápido, mais fixado, exatamente, né? Só que exatamente. o restante da problemática é muito maior, né? É. Então, essa parte do mestrado que eu olhei para a nossa história quanto Brasil, né? O que já tinha de tingimento natural aqui? E aí foi muito mágico, porque eu fui me conectar com mulheres da minha família, com a minha mãe, com as minhas tias, com a minha avó, que já fazia tingimento natural, né? A minha primeira panela de tingimento natural foi a minha avó que me deu. Então, assim, coisas que eu nem tinha me dado conta, que ao longo do tempo foram caindo essas fichas, né? E uma das coisas assim mais importantes que me toca muito no meu trabalho hoje é que a gente não está falando de moda, a gente não está falando de tendência, a gente está falando de um cenário emergencial. São vários pilares, né? Economia, humano, social, né? Então, assim, a gente não está resgatando essas técnicas e aplicando isso na indústria hoje porque está na moda. Né? A gente está falando de outras questões. A gente não tem outro planeta, não tem plano B, só tem o plano A, que é esse. E a gente também está falando, Ana, de um momento de ressignificar muita coisa, como corte e costura, macramê, bordado, tingimento, para, cara, trazer uma paz para nossa alma mesmo, sabe? Para a gente curar aí traumas, para a gente se trabalhar quanto pessoa. Muitas pessoas procuram a gente porque está passando por uma depressão, porque está passando por um momento muito difícil. Então, essas técnicas manuais, né? É o fazer com a mão, assim, elas transformam muito a gente. Sim, e esse Elas curam resgate a está gente. importante hoje, né? A gente tem buscado resgate em muitos aspectos, né? Então não podia deixar escapar essa questão da moda e da. Não é só moda, na verdade, né? É o vestir, é o portar alguma coisa que a gente está a todo momento trazendo esse resgate do que era da avó, do que era da mãe, né? E a Sim. Romilda falou assim: a minha mãe pediu para te parabenizar porque ela nunca imaginou na vida que plantas podem tingir tecidos. Olha que legal. Pois é, podem sim. Além de tingir, elas também podem curar a gente, né? A gente fala isso, plantas que curam. O tingimento natural, ele também te permite aprofundar no estudo de propriedades medicinais, né? Então, assim, não existe ainda comprovações científicas, por exemplo, que se você tem um problema de respiração e você faz um tingimento com folhas de eucalipto, e isso, se você vai, de alguma maneira, absorver essas propriedades do eucalipto através, né, da transpiração, isso, de alguma forma, vai, né, te ajudar nessa sua questão. Ainda não existem, mas a gente sabe que, se a gente absorve todas as propriedades químicas e todos os tóxicos e chumbos e
todos os aditivos sintéticos, de corantes sintéticos, por que a gente não iria absorver as coisas boas dos corantes naturais, né? Então tem isso também, a gente também precisa saber o que que a gente está fazendo, com o que que a gente está fazendo. Eu sempre falo sobre isso. Quem quer trabalhar com tingimento natural, com tintas naturais, com plantas tintoriais em geral, precisa saber o que está fazendo, com o que está fazendo. Que planta é essa? Porque a gente tem plantas venenosas, a gente tem plantas tóxicas. Às vezes você pode ter uma reação alérgica a uma planta que você nem imaginava. Então, assim, é importante você estudar e saber ali o que você está coletando, o que você está ali fervendo, fazendo aquela infusão e respirando aquele aroma, né? Eu sempre falo da questão do estudo. Eu acho que os profissionais hoje, os novos profissionais, estão chegando muito rasos, sabe, Ana? Eu não sei como é a sua visão em relação a isso, mas está tudo muito raso. Então, as Preparado, pessoas, né? assim, a Superficial. pessoa faz assim um curso de X e aí já aplica aquilo assim sem ter um aprofundamento, assim, sem estudar, sem aplicar, até um estudo por trás. Então eu acho que as pessoas precisam aprofundar, seja qual for a sua área. Sai do superficial, sabe? Aprofunda, mergulha, pesquisa, porque com isso a gente também cria uma identidade, né? A gente também cria Exatamente. uma Você mostra narrativa o que própria. você viu de diferente, porque cada um tem a sua visão, né? É É, importante ter várias observações a respeito. E acaba que você, quando você não vai aprofunda, você tipo atesta como verdade aquilo que você leu em um único momento e não necessariamente. E com esse resgate de e, saberes também é muito interessante, porque a gente consegue ver que não tem documentação sobre isso, não tem muita bibliografia, mas que tem é, muitas pessoas que conhecem isso a fundo, né? Muitas pessoas que conhecem ervas, que conhecem plantas e que conhecem várias formas de se extrair isso e o que é bom e o que não é, né? Então sim, tem que estar sempre sim. por dentro das coisas. É, exatamente. E é tão legal quando você aprofunda nesse sentido das plantas, né? Você está falando do estudo. Como eu falei, eu sou muito curiosa, então eu gosto muito de saber, por exemplo, o que é nosso quanto Brasil? Quais são as plantas nativas brasileiras, né? Uhum. Assim, o que foi trazido para o Brasil na época da colonização? Porque quando a gente sabe sobre isso, a gente entende mais sobre várias questões, assim, políticas, ambientais, né? Os biomas do Brasil e como tudo aconteceu. Então a gente tem a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga e aí vai. Então, assim, primeiro, é sempre bom estudar, né? É sempre bom conhecimento. A gente só sai ganhando. E aplicar isso no seu trabalho e poder multiplicar os atores, né? As pessoas que passam por você, assim. Então, hoje eu vejo, né, a gente até perdia a linha de pensamento, porque eu estava falando lá do mestrado, e agora a gente está Mas aqui, é mas isso vamos mesmo. nessa. E já tem mais uma questão aqui para te falar. Deixa eu aproveitar que Diga. eu já te interrompi. Já te interrompi. A Cris falou assim: e tem todo cuidado com a coleta e preservação dessas plantas também, não é, Mari? Porque não pode sair arrancando tudo por aí. Exatamente. Aí, de novo, a questão do conhecimento, né? Você pode arrancar uma amostra de uma planta que está dentro de um parque nacional, né? De uma reserva? Não pode. Então, você tem que saber o que você está fazendo, aonde você está fazendo, né? Retirar aquela planta ali que é necessária só para aquele manejo que você vai fazer, aquele teste que você vai fazer. A gente não pode sair por aí com um facão arrancando casca de barbate-mão, é uma espécie que está em extinção. Então, a gente precisa saber. Para a gente saber, a gente precisa estudar. Então, é isso, né? Exatamente. E assim, um outro desdobramento dessa questão do cultivo e das plantas é você também cultivar o seu próprio jardim tintório. Né? Tem Uhum. muitas coisas que você consegue cultivar em pequena escala, que você pode utilizar no tingimento. O boldo, né? Esse boldo que tem essa folha bem grande, aveludada, ele é uma praga. Você planta ele no chão, assim, em menos de 7 dias você já tá lá bombando. O boldo é maravilhoso. Aquela florzinha Cosmos, que quem me acompanha sabe, eu tô sempre postando foto dela, ela tem um É potencial lindo. tintório maravilhoso, entre várias outras coisas, né? Você também pode cultivar o seu próprio jardim. Quando você começa a trabalhar com tintas naturais, você também muda o seu olhar. De repente você descobre que perto da sua casa tem um abacateiro e você nem sabia. Então a casca do abacate dá para fazer um tingimento, o caroço, a casca da árvore, a folha. Então, assim, você nunca mais olha a natureza da mesma maneira. A Romilda tá colocando bom pro fígado também, o boldo. Não, maravilhoso. Muito bom pra ressaca também, viu, gente? Chazinho de boldo pra ressaca, ó.
A gente tem Colorido. um comentário aqui da Maria Bispo. Ela falou assim, ó, ela vou colocar aqui na tela. O nosso pau-brasil era levado para fora para fazer pigmentos, isso no período da colonização, não é? Isso, e exatamente. Hoje o pau-brasil ele está em extinção, ele não pode ser utilizado aqui no Brasil, né? Então hoje tem pessoas que trabalham com tingimento natural que utilizam pau-brasil, mas que são de outros. Aí é uma questão, é importado, né? É um pigmento importado, geralmente utilizado aí resíduos de outras indústrias ou até comprado de outros países. Para mim é uma grande questão trabalhar com pigmentos importados, mesmo que eles sejam nativos do Brasil. É por uma questão, primeiro, da valorização do que é nosso, quanto aqui dentro, né? Não só originário, e essa coisa o importar de outro país, né? A logística disso também, aí de novo, emissão de gases poluentes, toda essa questão, né? Então, o pau-brasil é um desses. Tem muita gente que procura, vocês não usam pau-brasil. Tem outras pessoas que usam pau-brasil. Outras pessoas são outras pessoas com outros conceitos, outros ideais. Não estou dizendo que estão Sim, errados, mas existem pessoas com visões diferentes, né? sim. Dentro desse universo do tingimento, e o que eu acho maravilhoso que nos últimos anos você coloca o hashtag tingimento natural, zilhões de pessoas, que é muito legal, uma comunidade que está crescendo e com muita gente bacana, trazendo muita coisa diferente, né? Porque Sim. antigamente se colocava um hashtag desse, sentiam pouquíssimas pessoas. Então a gente está nesse caminho aí, né? Sim. Não de pioneiras, porque essa não é uma técnica inventada por nós, né? Mas Exatamente. da conservação disso também, né? Do resgate, do registro. Então hoje aqui na Matricária, além do tingimento natural que a gente oferece como um serviço, né? A gente tem uma tinturaria natural empresarial, onde a gente desenvolve em pequena e média escala tingimento para pequenas e grandes empresas. A gente também, paralelamente, tem o nosso projeto de pesquisa, que Uhum. é um projeto de pesquisa e mapeamento de plantas tintórias brasileiras, né? Então, Antes de você começar a entrar nesse assunto, deixa eu só fazer mais um comentário aqui. deixa. Antes de você começar a pesquisar essas coisas, o único material que eu tinha conhecimento era um que eu cheguei até a apresentar para vocês na época da faculdade, né? Que era do Weber, que fez um livro legal, um catálogo e tal, que eu conheci lá em Maringá, no Casulo Feliz. Sim. Depois disso, nunca mais. Aquele livro até nem teve reedições, porque não sei por quê, né? O Weber, Então, ele é um era uma engenheiro coisa. químico. Ele é o fundador da Etnobotânica, que é um projeto super bacana também. Eles já trabalham numa escala maior, uma escala industrial de desenvolvimento de pigmentos, mas também é um projeto super bacana. E é o único projeto que eu conheço de homem, que é um homem por trás desse conceito, né? Assim, esse universo é muito feminino, né? Ele é muito Sim. nosso, assim, enquanto mulher. Tanto que o nome da matricária, assim, muitas pessoas perguntam o que significa, né? Quando eu estava atrás do nome, buscando assim, eu procurava uma palavra que me remetesse à calma, sabe assim, sem pressa, a tranquilidade, a harmonia. E aí, o que te faz ficar assim, né? E aí fui atrás de nomes de chá. Então, fiquei com o nome da camomila. Camomila, 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 mas para mim o nome da camomila é muito, para mim me remete muito a infantil, universo Aham, infantil. aham. Aí um dia eu acordei assim de madrugada. Eu falei, gente, qual é o nome científico da camomila? É Matricária camomilis. Aí quando eu falei esse nome Matricária, me veio muito assim, Matricária, é, as mulheres, né? Matriarcal. Então me veio muito isso, que é um movimento muito feminino, assim, né? É Assim, que eu além acho do muito nome, legal. tem todo um conceito por trás que você consegue explorar, né? E tanto a logo da matricária é a flor da camomila, né, cortada e replicada. A gente quis fazer uma mandala. Eu acho legal quando o nome do seu projeto se conecta com a essência, né? O que você quer trazer, assim. Super importante. Só para não perder o fio da meada aqui, a Lila deixou um comentário que essa semana mesmo ela viu um projeto de uma aluna aqui na Escócia, ela mora na Escócia, que fez justamente isso. Coletou 50 plantas locais para atingimentos naturais e ressalta que a colheita tem que ser limitada mesmo. Realmente, é uma Isso. história que a gente tem que cuidar, né? Porque senão daqui a pouco tem mais nada também, né? Não, e é isso, né, Ana? Esse é um discurso quase que político também. Porque se hoje a indústria fala, beleza, então vamos todos usar o tingimento natural, o que vai acontecer?
a gente vai ter um desastre ambiental. Se todo mundo resolver usar folha de eucalipto, urucum e aí vai, né? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa cada vez mais investir em projetos de incentivo, né? A gente precisa cultivar plantas tintóreas destinadas para esse fim. Ou ter parcerias com pessoas que cultivam, né? Aí a gente entra na agricultura familiar, né? Um Que é universo mais um enorme. outro universo maravilhoso, né? Que tem pra gente Onde explorar. hoje a gente tem essas parcerias. Então, por exemplo, tem o supermercados, mercearias, tem o Ceasa aqui em Brasília, que a gente tem parcerias que eles separam. Então, eles cultivam a cebola. Eles me dão a casca e ficam com a cebola. Então, tem a outra família que trabalha que cultiva com a cenoura. Então, eles passam para mim o talo da cenoura. E aí a gente vai nessa questão de reaproveitar o resíduo também. Talvez o lixo de alguma indústria é um potencial, né, pigmento para mim. Então, tem essa questão também da gente também estar buscando abrir esse discurso, né, do tingimento natural como uma solução para a indústria, do pigmento natural como uma solução para a indústria de produtos coloridos, né? E aí vai, assim, eu acho que a gente tá bem otimista, a gente está num caminho bem legal. Tem muitas marcas, por exemplo, de cosmética natural, né? Trazendo pigmentos naturais, e a gente tem visto ainda muita coisa nova, muita coisa linda acontecendo. Como a gente também vê muita coisa ruim, né? Pessoas utilizando o desenvolvimento sustentável, né? Como o greenwashing, né? Utilizando isso para promover algo que, no fundo, não tem nada. Bem assim, né? Não é bem assim, né? Então tem os dois lados aí que a gente precisa estar de olho. Eu acho que sim, quando tem demanda, o mercado reage e o poder está na mão do consumidor, né? Se você pergunta sempre na loja onde você compra a sua roupa, esse algodão é orgânico? Da onde é esse algodão? Esse pigmento é natural? Poxa, vocês podiam fazer isso, fazer aquilo. Isso acontece, isso está acontecendo, tanto que o mercado está mudando, né? Então, acho que isso está muito na nossa mão, né? Da gente fazer melhores escolhas, da gente No nosso saber. último encontro, a gente falou com a Ana Paula sobre o sutiã. Ela falou que se ninguém reclamar do sutiã, ninguém vai fazer um sutiã novo. Então, se ninguém reclamar do que está acontecendo de errado, ninguém vai se preocupar em fazer novo, né? Porque, querendo ou não, até uma questão que eu queria colocar. É um tingimento mais caro, né? Por que ele é mais caro hoje? A gente sabe que tem muitas vantagens, né? Mas por que ele é tão mais caro ainda hoje? O tingimento natural? O tingimento natural é uma técnica muito artesanal, né? Então a gente tem assim, vamos fazer uma viagem aqui de um tingimento de uma peça, né? A gente tem a coleta dessa matéria-prima, que ou ela é cultivada pela gente, ou ela é alguma parceria, ou a gente também compra matérias-primas, né? Então tem coisas que eu não tenho em grande escala aqui, então eu compro. De cooperativas, de associações. Então, a gente tem essa parte da coleta, né? Que já é isso, ir ao campo, né? Fazer todo esse desmembramento. Preparar o seu extrato, né? Isso demora tempo. É uma média de 2 dias para você fazer um extrato. Aquela matéria-prima fica de molho, depois você ferve, tem consumo de água, tem consumo de gás, tem consumo de eletricidade, né? Então, 2 dias para preparar o seu extrato. Depois você prepara o seu tecido, que é todo um custo de água, eletricidade também. A gente utiliza sais minerais para fazer o tratamento do tecido. Depois, de fato, você tem o tingimento, que é uma técnica super manual, não para máquina, é tudo. Como você disse, né? Não tem maquinário para isso, né? Então a gente não consegue agilizar o processo, né? Isso, exatamente. Então a gente faz o tingimento, e às vezes não está ainda na tonalidade que a gente quer, então a gente volta com aquela peça, intensifica mais um pouco, ou a gente faz um desdobramento daquela cor. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, um mordente de ferro, você pega uma casca de cebola que é amarela e transforma ela em verde. Então, para isso, você tem que refazer o tingimento que você estava fazendo. Aí você passa para a parte da finalização, dos agentes fixadores e tal, toda a parte de secagem. Então, assim, é um processo muito longo e um processo totalmente manual, não é um botão que você aperta, né? Então, assim, nos últimos 3 anos eu tenho pensado muito em como fazer a tinturaria ser algo viável. Porque a gente também, assim, tem todo um romantismo por trás do tingimento natural, mas a gente também tem que pagar os nossos boletos, a gente também tem que pagar as nossas contas, a gente também tem que fazer a máquina andar. Né? Então, como e é o fazer valor isso? também, né? É o valor agregado ao tipo de trabalho, né?
Isso. A E nossa também. direção aqui já começou a me falar que a gente tá com o tempo já está quase no final, mas Como enfim, eu assim, quero gente? Eu nem voltar. comecei a falar, já falta 15 Exatamente. minutos. Então, deixa eu só falar um negócio aqui, que a Lila colocou uma pergunta, e já ela perguntou assim, já existem tintas naturais na estamparia digital? Você conhece alguma coisa sobre isso? Não conheço na estamparia digital, mas eu convido você, Lila, a fazer uma estamparia artesanal manual com a gente. Ai, ai. Então, assim, eu entendi que você se apaixonou pela essa questão do tingimento natural na época do seu mestrado, né? Isso. Mas como é que você trouxe isso para o Brasil e fez esse intercâmbio com essas pessoas de todos os lugares do mundo, até o ponto de você começar um mapeamento das plantas tintórias brasileiras? Então, quando eu estava lá, que eu comecei a pesquisar, e aí eu ficava. Foi muito doido, Ana, porque eu precisei passar 6 anos em outro continente para resgatar várias coisas minhas do Brasil. Então, quando eu terminei o mestrado, eu quis voltar Tava aqui logo do para cá. ladinho, né? É, eu quis voltar logo para cá e estudar e buscar assim comunidades, grupos de pessoas ou individuais que já faziam, né, o uso de tingimento natural. Então, assim, eu fui mesclando os conhecimentos que eu fui adquirindo e adaptando, assim, sabe, a texturas que eu queria, como que eu queria trabalhar o tingimento. E assim, isso é uma coisa que você estava falando antes, que aí eu acabei me perdendo, que essa coisa que a gente tem o serviço de tinturaria, mas que paralelamente a gente tem o projeto de pesquisa. E que aí dentro desse universo a gente veio com um projeto que chama Qual a Cor da Sua Cidade? Né? Que eu divulguei recentemente, né, a foto do mapa do Brasil, a gente divulgou um vídeo, porque é um projeto muito ambicioso. Quer que eu Você coloque a foto catalogar e aqui para a gente registrar. ver o mapa ou ainda não? Oi? Quer que eu coloque aqui o mapa ou ainda Ah, não? eu quero, dá? Tá. E... Que chique, gente. Nem sabia que dava pra fazer isso. Estudando Que sobre lives. esse assim, Ana, nossa, eu até me emociono de falar desse projeto, porque esse é o projeto do meu coração, assim, é esse projeto que me move, sabe? A gente pesquisar sobre as plantas tintórias brasileiras, o que a gente consegue resgatar e utilizar e trazer como uma alternativa para a indústria, não só para a indústria da moda, né? A gente está saindo um pouco de têxtil e a gente tem se aventurado um pouco na questão dos pigmentos, né? Então a gente está desenvolvendo uma coleção de tinta para cabelo, com pigmento natural, Que massa. peças de azulejaria, enfim. Então tem muito potencial. Então esse projeto, dentro disso tudo que a gente estava falando de uma construção de uma narrativa, da gente estudar, da gente aprofundar, esse é o meu projeto macro, né? A gente pesquisar isso. Então, assim, eu sozinha com uma mochilinha viajando o Brasil todo, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Então, a gente abriu isso como uma pesquisa colaborativa. Então, você que está aí escutando a gente em diferentes estados e tiver interesse em aprofundar nesse assunto, a gente convida você a pesquisar junto com a gente quais são as cores da sua cidade, da sua região, né? A gente dá as orientações de como fazer os testes prévios, para você analisar aí as cores e aí mandar para a gente aqui, para a gente fazer um mapeamento e catalogar isso, né? Quanto pesquisa, assim. Esse é o nosso projeto macro das cores do Brasil, né? As cores naturais do Brasil. Eu Tem queria mais uma muito falar sobre colocação isso. aqui que eu acho importante falar, talvez nesse momento. Como você acha que o seu trabalho contribui para a criação de uma identidade e autoestima brasileira? Olha, eu acho que essa questão, assim, quando a gente fala de valorizar o nosso, né, a nossa biodiversidade, eu sempre falo isso, assim, o Brasil é o país com a maior biodiversidade digital do mundo, gente, né? Então a gente tem que cuidar muito disso e a gente tem que construir essa identidade do que a gente tem aqui é muito rico, né? A gente tem sempre essa coisa que a gente quer as coisas de fora ou as coisas que a gente não tem, né? A gente olhar para dentro quanto país, para dentro quanto família, para dentro de você, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de identidade brasileira, a gente também fala da nossa identidade, né? Às vezes se você tem um profissional, você tem 10 profissionais, os 10 profissionais são iguais, desenvolvem a mesma coisa, com a mesma narrativa. A gente precisa, dentro desse movimento, encontrar assim, o que te motiva, né? O que te inspira? O que faz você ser você? Eu acho que Uhum, muito importante essa essência. E a gente pode aplicar isso para o Brasil também, sabe? sim.
E aí, Ai, quem é quer um assunto participar do seu profundo. mapeamento, faz o quê? Para participar do nosso mapeamento, entre no nosso site matricaria com 2ts.com.br/. Cidades Coloridas, e lá a gente disponibiliza um formulário para você preencher, falar um pouquinho da sua região, te dar todas as instruções de como proceder, de como participar da pesquisa, de como fazer os seus testes, mas a ideia basicamente, assim, rapidinho, é você fazer testes em casa, testes rápidos, com essa matéria-prima que você vai coletar, tomando sempre cuidado da onde você vai coletar, tomando cuidado com plantas venenosas, plantas tóxicas, né? Fazendo testes prévios e depois você coloca isso numa caixinha, manda pra gente, a gente faz testes de tingimento, de pigmento. Vamos catalogar, registrar. Esse é o nosso projeto macro, então a gente quer uma publicação e a gente também vai citar você que mandar esse material para a gente como um dos nossos pesquisadores, colaboradores, né? Então esse é o nosso projeto. Isso era uma pergunta que eu queria fazer também, sobre esse mapeamento. Você já tem uma quantidade considerável de material catalogado e A, essa publicação já está em processo? Como é que anda? a gente já tem 375 plantas catalogadas, todas elas aqui do Centro-Oeste, da nossa região do Cerrado. A gente já teve algumas participações de outros lugares do Brasil também. Esse mapeamento ainda não está disponível, ele ainda está sendo construído, né? Acho que vai demorar aí um tempo razoável para a gente conseguir coletar tudo isso. Então, a gente precisa de pesquisadores, gente. Vocês Mas que a estão aí, ideia ó, é fazer uma tem publicação. 48 pessoas online. Se 48 pessoas fizessem uma pesquisa dessa junto com a gente, ó, a gente já ia ampliar aí Sim, consideravelmente nosso mapeamento brasileiro. sim. Eu vou colocar então outro mapa e você fala um pouquinho também Ah, dele. tá. Joia, joia. É que esse foi o primeiro mapa, né? Esse foi o mapeamento de plantas tintórias que a gente fez aqui em Brasília. Então, todas as cores que tem nesse mapa foram extraídas de matéria-prima daqui de Brasília, aqui do Distrito Federal. O nosso mapa é um mapa muito único, né? O formato do avião, né? E todas as Sim. quadras. Então, assim, quando a gente conseguiu finalizar esse mapa, que eu falei, bom, mas se a gente fez um mapa de Brasília, a gente consegue fazer um mapa do Brasil? Então, assim, é um projeto ambicioso, mas eu acho que a gente tem que ter ambição mesmo, sabe? Eu acho que a Sim. gente tem que se jogar nas coisas para as coisas acontecerem. Então, a gente Não, e já já lançou tá esse super mapa. maravilhoso, né? 300 e tantas já é Pois um é, conteúdo bem interessante, né? é isso aí. Aí aproveita que o pessoal aqui está bem enlouquecido com essa questão, tá todo mundo querendo envolvido. Fala um pouquinho dos cursos que você tem, quais são os cursos que você tem, o que você ensina nesses cursos, Tá, legal. para que as Bom, a pessoas gente também possam tem. contribuir sabendo o que estão fazendo, né? Eu tô falando um pouco acelerada porque eu tô achando que vai acabar e vai desligar tudo. Quanto A tempo a gente tem gente tem? 10 minutos, então assim, Tá. E a Romilda ainda volta, né? volta. Legal. Não, mas 10 Tá. minutos para você, tá bom? Depois a Ah, tá. Romilda Não vou já dividir tá 10 minutos com a descontando o tempo Romilda, dela. não. Já descontei o tempo dela. Tá, então vamos lá. Além das pesquisas, a gente também tem uma parte, né, das capacitações, que são os cursos e workshops que a gente sempre ofereceu. Esse ano a gente está se aventurando, né, com o universo online, que tem sido muito gostoso também. Então, todos os participantes dos nossos cursos recebem em casa, com antecedência, um kit curso com todo o material para a nossa transmissão ao vivo. Todos os nossos cursos acontecem ao vivo e a transmissão é gravada para os participantes usarem como material de apoio posteriormente também. Então, a gente tem curso de tingimento natural, que é um curso mais focado nas cores do Cerrado, que são as cores daqui da nossa região. A gente tem o curso de tintas naturais, que é o desenvolvimento de tintas para aplicação em tecido. Então, quem falou aí de estamparia, convido vocês a conhecerem esse curso. Acabei de lembrar que está esgotado, então não tem vaga. Não tem vaga para esse curso mais, acabou. Mas a gente tem um curso novo, que é o curso de estamparia natural com mordentes, que é uma nova técnica que a gente vem trabalhando aí no último ano de estamparia também super bacana. E um curso novo, que é um curso assim, o meu xodó, é o curso de pigmentos naturais, que chama Da Planta ao Pó.
é como a gente pegar uma planta e fazer todo um processo nela e transformar em pigmento. Então a gente pega uma romã e trabalha e desenvolve um pigmento concentrado em pasta ou em pó, onde pode ser usado de várias maneiras para pigmentar vários segmentos. Assim, a nossa ideia, na verdade, Ana, nos últimos anos é expandir um pouco, sair um pouco do têxtil, sair um pouco do tecido e crescer, sabe? Eu acho que onde há cor, há a possibilidade da gente utilizar o pigmento natural de alguma maneira. Então a gente vem fazendo parcerias com outras pessoas, com outras empresas, empresas grandes até, que estão, graças a Deus, interessados em como não só minimizar o impacto, porque eu acho que a gente usa muito essa questão de, vamos minimizar o impacto. Eu acho que a gente precisa criar impactos positivos, né? Exatamente. Acho que a gente precisa, vamos parar com essa coisa de, vamos fazer o mínimo. Não, vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos dar o nosso melhor, assim, para os projetos realmente virarem e a gente crescer, né? Então, esse ano a gente está com esse curso, que é o curso de Laca, o curso de pigmentos naturais, que é um curso bem bacana também. E a gente tem o curso de aquarela floral, que é como fazer aquarelas com flores. Eu sempre gostei muito do potencial de cores das flores, né? Mas não para pintura nem aplicação em tecido. Essa é uma oficina específica para pintura em papel. E como você fez estamos saindo. Como você fez esse mapeamento do cerrado, quais são as características dessas cores? E também eu queria que você falasse um pouco também depois de como você faz trocas com pessoas do mundo todo, que eu sei que isso acontece, e como que isso se dá. Se deu e vai dar ainda, né? Porque a gente está em constante mudança, principalmente nesse momento. As cores do cerrado, a gente tem essa impressão, assim, que a gente só tem tons terrosos, né? Porque é cerrado. A gente tem os tons terrosos também. A gente tem cores, assim, muito similares. Então, a gente tem um marrom muito escuro e um marrom mais claro. Um rosé mais escuro e um rosé mais claro. Mas a gente cataloga todas, né? A gente tem, assim, cores muito predominantes no Brasil todo, né? Porque são mais características de bioma. Por exemplo, aqui no cerrado, a gente tem o barbatimão, né? E a gente tem essa espécie de árvores com troncos, né, tortos, essa coisa bem do cerrado mesmo, que já não tem na Mata Atlântica. Mas a nossa cartela de cores, ela é muito similar no Brasil todo, sabe? Essa miscigenação de cores também, a gente pode dizer assim. Muito em breve... colorido, né? Muito em breve a gente vai lançar assim uma prévia do mapeamento, né? Então a gente fez, por exemplo, esse mapa onde são 26 estados mais o Distrito Federal 27. Então que a gente vai falar porque cada cor daquela ela tá relacionada àquela região, né? Então a gente tem Vou voltar o mapa aqui alô? Ai, pensei que tivesse caído, gente. Não, peraí, vou voltar o mapa aqui. Então a gente tem ali a gente tem uma visão mais genérica, né? Então, assim, no Rio Grande do Sul, a gente tem esse verde, que é o verde erva mate, né? A gente tem ali Santa Catarina, que é o pinhão. Essa característica do sul, mais superficial mesmo do sul, né? O chimarrão, o pinhão. Aí a gente tem ali no Acre, o urucum, né? Onde a gente tem a maior reserva indígena do Brasil. Então, esse uso do urucum. No norte do Brasil, a gente tem ali em Belém o crajiru, né? Esse rosa quase vermelho das folhas do crajiru. A gente tem o barbatimão do cerrado. A gente extraiu um rosé ali de Minas Gerais. Enfim, a gente tem um pouquinho de cada. A gente vai liberar uma prévia desse mapeamento até o final do ano, para as pessoas saberem também, né, onde é que a gente está, até onde a gente está, desde que a gente lançou um vídeo, quem não assistiu ainda, tá lá no nosso IGTV, o vídeo do lançamento oficial desse projeto. Esse projeto já existe há 2 anos, mas o lançamento oficial dele, vamos dizer assim, a gente recebeu mais de 150 inscritos, assim. Então, eu sei que tem muita gente que se empolga e se inscreve, mas que de 150 a gente conseguisse que 100 participassem mesmo, como pesquisador, né? Eu acho que ia ser sensacional, porque o futuro é colaborativo, né, Ana? A gente fala isso às vezes, assim, como uma frase chavão, mas é isso, assim. A gente precisa fazer as coisas juntos, né? A gente sempre soube que era assim, né? Mas, na verdade, ninguém nunca quis trabalhar assim, né? Então, agora bateu na bunda, a gente vai ter que trabalhar, né? A gente se desdobra muito, assim, em fazer
muito bem várias coisas, mas eu acho que quando a gente se dedica a poucas coisas, a gente faz muito melhor. Então, se eu Sim. faço uma coisa e você faz outra, e o fulano faz outra, a gente pode reunir tudo isso e fazer, nossa, um trabalho muito bacana. Muito Então, por massa. isso que a gente resolveu abrir para colaboradores, para que a gente possa usufruir desses resultados juntos, porque isso não é só para mim, né? Isso são para as pessoas que estão entrando nesse mercado agora. Ah, eu quero trabalhar com pigmento natural. Esse tempo todo de descoberta, de técnica, de extração, você já ter uma publicação, né, uma pesquisa sobre isso é muito legal. E Isso pensando também é pro futuro, né? É nas para gerações sempre. futuras, né? Para sempre. Eu quero deixar isso assim como uma ferramenta assim para as próximas gerações, para os meus filhos, para os meus Sim. netos, enfim. Eu acho que a gente também tem que pensar nisso, né? Sim. Sustentabilidade é sobre isso também. A gente está falando sobre as próximas gerações, né? Então é uma grande oportunidade para juntos a gente construir uma ferramenta, assim. Eu acho que é bem isso mesmo, sabe? É maravilhoso. Agora, então, fala dessa troca que você tem com o resto do mundo aí, que agora a gente está realmente acabando o tempo. Tá. Bom, com as redes sociais, tudo começou né, a gente começou a chegar mais perto, né, das nossas culturas. Então, assim, tintureiras, né, de outros países se aproximaram. Eu também me aproximei de outras pessoas. Então, já viajei para alguns lugares para desenvolver técnicas, para aprender também. E no ano retrasado, esse projeto de pesquisa levou a gente para o Havaí, né? A gente Que fez incrível. uma coleção para uma marca americana, onde queria que usasse pigmentos naturais, mas que fossem da região do Hawaii. Então, eu fui para o Havaí, fiz uma pesquisa prévia de pigmentos naturais e a gente desenvolveu uma coleção de 600 metros Que coloridos com incrível. pigmentos. Mas a gente trabalhou com pigmentos que eram que tinha no Havaí, mas que também tinha no Brasil, porque o desenvolvimento foi todo feito aqui, né? E isso abriu muitas portas para a gente, para esse cenário internacional, vamos dizer assim, né? E é muito legal ver que esse movimento do tingimento, das tintas, ele está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro olhou para isso, porque é uma ferramenta, um projeto que é viável e é E é algo que uma virou business. urgência, né? É uma E é urgência uma do planeta. urgência. Então, eu até fiz uma live na semana retrasada com a Kiri, que é uma tintureira que trabalha com... Ela é uma das pioneiras do desenvolvimento do índigo, do azul aqui no Brasil. E a gente falou um pouco sobre isso também, sabe? Dessa necessidade que a gente tem de que, beleza, tingimento natural, tintas naturais, faço ali, é um hobby, é legal, mas chega uma hora que isso vira um business, que isso vira um negócio. E como a gente fazer isso ser algo viável e possível para que você se torne um profissional e dê as ferramentas para que as pessoas também desenvolvam esse caminho, né? Sim. Então, assim, é essa coisa do coletivo, né? E é importante Então, também que mais pessoas façam para a gente conseguir dar acesso a mais pessoas para o consumo, né? Então, quanto mais pessoas consumirem, mais vai ser disseminado e menos a gente vai consumir o sintético, né? Então, quanto mais pessoas pesquisarem, com o tempo isso vai se tornando mais acessível, né? é isso. O meu recado é esse, gente. Quem quiser trabalhar com pigmentos naturais, vamos colocar a mão na massa, porque não tem nada pronto, não tem nenhum livrinho com receitinha pronta, porque tudo muda, sabe? Hoje a gente faz uma receita, semana que vem a gente já descobre que dessa maneira, nanana, e aí vai. É uma metodologia muito experimental. Então, assim, é mão na massa, vamos juntos estudar, aprofundar os nossos conhecimentos, sabe? Poder coletar de uma maneira sustentável, respeitosa do meio ambiente. A gente precisa tomar muito cuidado também como a gente faz esse trabalho acontecer, tá? A gente precisa pensar sempre no nosso impacto, nossa pegada ecológica. Então é isso, mão na massa, quem quiser vem com a gente, vem pesquisar, vem conhecer, vem colorir, porque os benefícios são inúmeros. Maravilhoso. Eu fiquei mega feliz de ter participado do seu projeto. Essa blusa que eu tô vestindo é tinta com cebola, tingida com cebola. Ah, essa você E, tingiu na oficina, né? sim. E assim, é um projeto maravilhoso. Fico muito feliz de ter participado um pouquinho aí desse seu começo na faculdade, de ter te conhecido naquele momento, na amizade que a gente criou durante todo esse período que foi lindo. E fico muito feliz de você estar contribuindo com uma coisa que é pro mundo, né, cara? É muito legal isso. E muito obrigada pelo aceite. A gente amou ter você aqui com a gente.
E Ah, vamos eu quero trocar dizer, figurinhas você tá aí, a me gente mandando volta. embora? Você já tá me mandando embora, é isso? Tô. Eu que Não, só vou agradeço, desligar a Ana. live, daqui a pouco a Obrigada. gente pode continuar a Mas conversa. obrigada por esse canal, né? Abrir esse canal para a gente poder, né, soltar para o mundo, assim, essas histórias, né? Que as pessoas se inspirem também com essa nossa jornada, de como que a gente chegou até aqui. E não que eu tenha chegado num lugar concreto, é tudo Uhum. muito difícil, o lado B é difícil, remar contra a maré é mais difícil ainda, mas a gente está aqui firme e forte firme e forte no nosso propósito. Então, obrigada a Exatamente. você e a Não, obrigada Romilda demais. também. É isso mesmo que a gente precisa fazer, né? Inspirar pessoas. É isso que a gente tenta cada semana aqui com uma conversinha diferente. Obrigada Isso aí, demais pela sua continue assim. participação. Vou Eu chamar que a Roma de agradeço. volta e até a Tá bom. próxima. Eu desligo, você que Eu te, eu tira, te, eu como te, é? eu te dou um tchau e Você apago que a me sua deleta. carinha. Tá bom. Gente, Beijo. obrigada a todo mundo que veio conversar com a gente. Beijo. Beijo, tchau. Romis, volta aqui pra gente encerrar. Oi, amiga. Por que Oi, passa foi tão muito. rápido? Nossa, não fala não, eu tava desesperada. Eu ainda coloquei o tempo errado, que eu me confundi aqui. Colocou nos comentários. Foi, você vê, hein? É, você tá aí fazendo inveja pra galera que você tá com a blusa que você fez no curso da Maib? Ah, esse é o Você meu também fez de tecido. cebola? Foi, o meu também é cebola, olha que Ah, eu diferença que amei a dá. cebola. Sim, e esse é um... Malese, Ai, né? uma lese, exato. E a lese sempre tem umas cores, tons meio pastel, né? E aí ela ficou com uma cor muito forte, linda. Tanto que eu tô com esse tecido aqui, já tem mais de um ano que eu fiz o curso. Tá com E dó, eu tenho né? uma dó, Eu entendo. uma A minha dó. camisa aqui já tá velhinha, a cor já tá quase saindo, mas eu falei, não, gente, eu gosto dela, não vou me desfazer, não. Sim. Gente, foi muito incrível. Mai, obrigada por você ter vindo conversar com a gente. Você é uma pessoa muito inspiradora. Como a Ana falou, é muito bom participar um pouquinho, né? Eu fiz com a Luciana o curso, sim, Lu, eu que tava ali, eu que sou o Pace Ateliê que tava ali comentando. É, ver o caminho das pessoas, né? Porque ela encontrou um propósito, ela encontrou uma paixão, isso é muito lindo. Ela ficou um tempo fora do mercado também, assim como eu voltei com o Pense, ela criou esse projeto lindo de tingimento, que é inspirador, que tá aí, como você falou, vai para o mundo, né, Ana? E eu fico muito emocionada com essa identidade brasileira tomando um espaço Da proporção, né? exato, isso Não, e mais mesmo. maravilhoso ainda, a gente tem um registro catalogado de já as 300 e tantas, né, plantas tintórias e só tende a crescer, né? Então, conforme as pessoas vão participando, que agora acho que a gente abriu um espacinho aí para várias pessoas participarem também, isso vai Sim. crescer e vai virar uma publicação incrível para o mundo, né? Então, fiquei muito feliz, muito bom mesmo ouvir a história que ela tem para contar desde de sempre, né? Sim. E lembrando para quem está aqui pela primeira vez hoje, que a gente faz live toda terça e toda sexta e a gente sempre tenta trazer alguma pessoa inspiradora, algum assunto que seja de repente um desafio ou uma forma das pessoas encontrarem alguma paixão também, mesmo que seja como hobby. A gente fala que a moda ela é tão possível, ela tem tanta possibilidade e a gente tenta trazer sempre assuntos. E aí eu queria só lembrar que semana que vem a gente vai falar sobre figurino para cinema, a gente vai falar sobre processos de aprendizagem, que é uma questão que a gente está tendo agora. A gente está aprendendo a fazer live, a gente está aprendendo uma nova forma de se comunicar, de se conectar e de estar junto das pessoas, né? Então vai ter uma live incrível sobre isso também, sobre aprendizagem, sobre aprender, desaprender, reaprender, sobre o armário compartilhado. A gente vai ter sobre economia colaborativa, consultoria de Tá cheio imagem. de coisa. É muita coisa. Então, assim, para quem não segue ainda a Ana Luísa Olivetti e o Pense Atelier, que sigam para estar acompanhando as nossas lives. E a gente também já tem várias que a gente já fez, já tem 2 meses, né? Hoje foi a última do mês, a gente está encerrando 2 ou 3 meses? 3 meses já, Ana? 2. 2. E aí a gente tem no canal, no YouTube, Conversa Desfiada, tem tudo lá. No Pense Atelier e no Ana Luísa Olivetti também tá salvo no IGTV, então vocês já podem ver as anteriores, né? E toda terça, toda sexta a gente tá aqui com vocês. Aproveita, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para receber as novas publicações e vamos
Vamos trabalhar juntos aí. Se tiver alguma coisa, se vocês tiverem alguma ideia do que seria interessante para a gente colocar aqui nas nossas conversas, a gente está super aberta a isso. Sim. E a gente tem 40 segundos. Então a gente Não, vai e já despedir. fecha. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Maibe. Foi demais. Obrigada, Holmes. A gente se vê na terça. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima.